Olá, internautas aqui da TV 61. Tenho a grata satisfação de estar começando mais uma roda Benza que Passa. Na roda de hoje, a gente vai tratar do tema benzimentos e rezas. Temos aqui no nosso roteiro uma série de pontos que a gente vai abordar aqui com as nossas benzedeiras. São elas: a Gabi, Gabriela. Como vai, Gabriela? Tudo bem? Tudo A bem? Yara. Olá, Yara. A Del Maria Olá, João. e a Clara. Então, vamos começar, como sempre, vocês se apresentando, vocês falando um pouco sobre a vida de vocês, como vocês começaram com benzedeira, como que chegaram até a Escola de Almas Benzedeiras de Brasília. Lembrando que este programa, essa roda de conversa, é essa parceria entre a TV 61, Expresso 61 e a Escola de Almas Benzedeiras de Brasília. Vamos começar, então, pela Yara. Vamos lá, Yara. Você? Vamos. Eu sou Yara, né? Sou benzedeira da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília. E, assim, a minha história é interessante, porque depois que a gente está na escola, a gente vai ouvindo, vai pesquisando, vai vendo. E eu lembrei que minha mãe, ela benzia quando eu era pequena. Mas, com o passar do tempo, ela parou de benzer. Então, meu primeiro contato com benzimento foi a minha mãe. E eu acredito que ela não continuou benzendo porque nós nos tornamos 17 irmãos. Então, acredito que ela não tinha mais tempo de benzer, só benzeu que eu lembre quando meus irmãos eram pequenos, quando eu era pequena. E eu tive também uma vivência de benzimento muito grande com uma senhora amiga dela que eu chamava de Vó Maria, e o nome dela era Antônia, mas eu chamava Vó Maria. E ela me benzia. E aí eu fui nessa... Minha mãe era católica, eu no começo também, eu diria que era católica também, mas enveredei pela área, né, do esoterismo, do espiritismo. Não, nunca fui de Umbanda, mas apesar que gostaria de ser, né? E sempre tive vontade de benzer. Sempre dizia para mim mesma e tentava, né? Perguntava quando conhecia um benzedor, me ensina, porque diz que só homem que pode ensinar para a mulher. E aí nunca consegui que ninguém me ensinasse a benzer. E aí, nessa caminhada, eu sou reikiana, eu trabalho também numa casa de cura, que é totalmente diferente do que é a nossa escola, e tive a oportunidade de conversar com uma amiga e ela me dizer que existia uma escola de benzedeiras na Asa Norte. Fui lá, primeiro dia que eu fui, eu conheci Maria, que eu conheci as outras irmãs, que hoje são minhas irmãs benzedeiras. Eu já conheci a Clara de trabalho profissional, e lá eu encontrei, e acabei me encontrando como benzedeira. E hoje estou aqui, com muita gratidão. Maravilha. Maravilha. Antes de passar para a Adel, vou só informar que esse vídeo vai ficar disponível na TV 61 e também nas redes sociais da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília. Del, com você. Olá, gente. Bom, vamos lá. A minha história com benzimento, ela é desde que eu era criança, assim, a minha madrinha me benzia, né? A minha avó me benzia. E quando eu tinha 4 anos de idade, eu comecei a benzer as pessoas. Olha, Na minha casa, ficar, enfim, eu dizia para minha mãe que era para fazer isso, então as pessoas estavam os vizinhos estavam com dor de cabeça, com algum problema, ia lá em casa e eu com 4 anos, 5 anos rezava as pessoas. Mas aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e aí, mais já recentemente, né, eu participei de uma vivência
de uma iniciação de benzimento com a Rose Caremi Ponce, isso em 2016, e com o Amadeu, companheiro dela. Foi quando eu conheci a Maria, foi quando eu fiquei sabendo que tinha escola e eu fiquei muito encantada. E ali eu segui, fui benzendo meu filho, né, as pessoas que estavam próximas, e até que eu senti de procurar, eu atendi Maria para fazer a leitura do mapa natal dela, que eu sou astróloga. E eu falei, Maria, tô com muita vontade de fazer parte da escola, conversamos. E aí eu entrei recentemente, vai fazer 7 meses que eu tô na escola só. Eu sou, acho que uma das últimas, se não a última a ter entrado. Então, eu ainda não estive com todas as irmãs juntas, né? Mas é isso, recém-chegada ainda. Muito bom. Só para informar que eu estou usando um critério meu aqui de passando a palavra no sentido anti-horário. Mas acontece que quando finaliza a gravação, fica tudo embaralhado. Mas é o meu critério aqui, no sentido anti-horário. Então está aparecendo primeiro a Yara, nesse sentido a Del, a Clara, vamos para a Clara e depois a gente vai para a Gabi. Clara, conta aí a sua história, menina. Bom, eu vou me apresentar, João, como a gente se apresenta lá na escola. Meu nome é Ana Clara, eu sou filha de Maria Vani e de Leonardo, eu sou neta de Ana e de Clara, e bisneta de Maria da Conceição, Carolina, Maria da Piedade e Alexandrina. A Maria da Piedade, que é a minha bisavó, ela era parteira e benzedeira. Todos os filhos da minha avó teve 15 filhos, ela que fez todos os partos. E a minha memória mais antiga de benzimento era dela. Eu lembro que a gente era menina e chegava, a gente a chamava de mãe velha. Mãe velha, benze a gente. Aí ela pegava sempre alguma planta no chão, algum matinho, e fazia uma oração. Eu já tentei meditar muito para lembrar sobre o que ela dizia, mas eu ainda não consegui ouvir. Mas eu desejo que um dia eu consiga ouvir, né? E na minha família, além dela, eu tenho uma tia-avó, filha dessa bisavó, que também era benzedeira, e um tio-avô por parte do meu pai, que era padrinho do meu pai, que ele também era benzedor, mas ele benzia os animais, né? Ele não benzia as pessoas. Então, a minha memória mais antiga. Eu sou professora por formação, foi onde eu conheci a Yara e depois a reencontrei na nossa escola. E eu cheguei à nossa escola por uma chamada na internet. Eu acho que eu vi no Facebook um lugar onde as pessoas benziam, né? Eu falei assim, eu vou lá para eu me benzer. Aí eu fui, e quando eu cheguei lá, eu encontrei 4 pessoas que eu conhecia de locais muito diferentes, assim, né? De buscas espirituais, de buscas de autoconhecimento, né? De trabalho do sagrado feminino, de formação terapêutica e holística. Eu falei assim, nossa, que coisa engraçada, essa sincronicidade da nossa vida, né? E aí, dessas 4 pessoas, algumas permanecem na escola, outras continuam, né, o seu caminho. E, para mim, um benzedor, uma benzedeira, é aquele que acha a melhor palavra. E, muitas vezes, é muito difícil a gente achar a melhor palavra, porque nem sempre a palavra vai poder dizer tudo, né? Mas esse é o meu exercício enquanto benzedeira, né? Eu venho de família de origem católica, toda a minha família é católica ou espírita, né? Mas eu não tenho um caminho religioso, né? Eu tenho caminhos espirituais de autoconhecimento, de estudo de religiões, né? E compreendendo que um benzedor ou uma benzedeira é sempre aquela e aquele que busca a melhor palavra, então está contemplado no nosso caminho, né? Nós somos um lugar de buscadores e buscadoras. Cada uma de nós tem as suas profissões mais diferentes, as suas famílias, a sua formação, as suas buscas religiosas e espirituais, e nos encontramos para achar a melhor palavra. Esse é a melhor função, o melhor ofício de benzedor e de benzedeira. Maravilha. Gabi, eu te chamo de Gabi ou de Gabriela? Pode me chamar de Gabi. Eu sou Gabriela, sou filha de Maria Rosária, neta de Leonor e mãe de Terezinha de Jesus. Eu
Sempre tive uma conexão com as minhas avós, muito forte, com os quintais, com as tradições. Sempre senti essa presença, assim, dessas velhas na minha vida. Quando eu vim para Brasília, depois de uma decisão de mudar de estilo de vida, eu sou paulistana e trabalhava aquele roda-moinho intenso de São Paulo, de trânsito, de trabalhar 12 horas por dia. E num determinado momento, a minha alma se viu absolutamente desconectada. Então, numa decisão, né, de fazer uma mudança, eu e meu marido, na época, eu, meu marido e 2 filhos, viemos para Brasília há 5 anos. E ao chegar aqui, eu me reconectei com a natureza e com essa natureza da minha alma. E aqui eu engravidei de mais 2 filhos, gêmeos, um casalzinho. E quando eles eram bem bebês, eram essas 4 crianças pequenas que às vezes adoeciam nessa época do outono. E um amigo me disse, eu falava, eu procuro uma benzedeira, eu queria benzer. Eu mesma não fui muito benzida. Hoje eu lembro das minhas avós e sei que o alimento delas era bendito, que as palavras e as preces eram benditas, mas não eram benzedeiras formais. E eu buscava isso, eu sentia que eu precisava achar uma benzedeira para nos benzer. E um amigo falou, sabia que tem uma escola de benzedeiras? Quando eu entrei no Facebook, eu descobri que naquele fim de semana, isso foi em 2017, naquele fim de semana teria um despertar de almas benzedeiras com a Rose Careme e com o Amadeu, e com esse ancoramento da escola de almas benzedeiras, e ali eu fui despertada. E ali, quando eu pisei naquele lugar, quando eu adentrei essa roda, eu sinto que eu realmente encontrei aquilo que a minha alma buscava há milênios, talvez. Assim, eu sinto que foram muitos passos assim para chegar nessa roda e me encontrar com esses saberes que estavam adormecidos em algum lugar. Então, eu sinto isso, uma gratidão imensa e sinto um amor muito grande por essa egrégora. Sinto que essa é a medicina da benzedeira. Tem a erva, a gente vai falar disso já já, né? Quais são os instrumentos desse altar da benzedeira. Tem a erva, tem os objetos sagrados, mas eu sinto que a medicina do benzedor e da benzedeira é o amor. Maravilha, que lindo. Então vamos começar, né? Acompanhando aqui o nosso roteiro. Então, eu acho que a gente poderia começar com o ritual, a gente falar do ritual do benzimento, e eu já queria fazer uma junção dos 2 primeiros pontos, né? A gente já fala do ritual, e dentro desse ritual, que é o ato de benzer, o que não pode faltar, né? Então, esses dois pontos, né? O que é o ritual do benzimento e o que não pode faltar no ato de benzer, né? Que é o ritual. Quem quer começar aí, falar sobre isso? Lembrando que vocês podem acrescentar ou não algum dentro do que a benzedeira falar, porque para a gente não se alongar muito, enfim. Posso Então, já trazer que tem que uma começar, primeira... então, na minha... Sim, Gabi, por favor, começa, porque eu já ia sugerir que fizéssemos ao contrário, né? Começa você, então. Trazendo, né, não pretendo abordar tudo, mas trazendo só alguns pontos, assim, para ajudar também as irmãs a completarem. Mas uma coisa que não pode faltar no ato do benzimento é o nome da pessoa a ser benzida, seja no benzimento presencial, seja no benzimento à distância. Esse nome, ele é a representação dessa divina presença, é a presença, eu sou, né, que nos habita quando a gente está fazendo essa passagem por aqui, por esse plano. Esse nome, essa nossa identidade representa também esse nosso ser essencial, ainda que a nossa essência seja maior do que essa identidade. Então, o nome do benzimento é a primeira coisa que a benzedeira vai perguntar. E aí passo a bola para outras irmãs completarem. Claro.
Fala para a gente do ritual do benzimento e o que não pode faltar no ato de benzer. Bom, além do nome, a conexão, né? E o nosso desafio agora, nessa pandemia, né, vamos chamar assim, é a gente estabelecer essa conexão virtual, né? Então, na escola, a gente tem feito assim, listas das pessoas que nos procuram, né? Com os nomes, confirmando, né? Reforçando o que Gabi chama. E, além do nome, a permissão para benzer, né? A gente não pode benzer alguém se a pessoa não quiser ou não aceitar. Isso tem que ser de livre vontade, né? Ou de livre desejo de quem está sendo benzido, né? Então, enquanto benzedeira, eu não posso virar assim, João, eu posso benzer você? Mas se você me pedir e quiser, e eu não tiver nenhum impedimento, aí eu benzo você. Então, uma das coisas que não podem faltar é a permissão, né? Pedido. Bom, Bel. Para mim, dentro de tudo isso que as nossas irmãs estão falando, né, do nome, da permissão, eu penso muito na presença. Sei o nome, cheguei, qual é o seu nome, eu falei com a pessoa qual é o seu nome, né? A permissão foi dada, estar presente no ato de bem dizer. A Clara falou muito linda, né? Que é a força da palavra. Eu sinto o benzimento como as palavras mágicas que serão ditas, a magia dessa palavra. Então, estar presente ao pronunciar essas palavras, né? Estar presente ao abençoar essa pessoa, abençoar esse nome, né? A trazer, abençoar esse bicho, estar presente naquele momento de bem dizer, né? Para poder fazer esse movimento, para poder fazer esse rito. Você, Yara. Complementando tudo que foi dito pelas minhas irmãs benzedeiras, o amor e a fé, eles são também primordiais. Vários elementos, várias coisas, eles nos levam a benzer e que o benzido receba o nosso benzimento. Então, no momento em que a gente conecta o alto, né, que a gente pode simbolizar pelo céu e a terra, nesse momento que você incorpora toda a fé e que o benzido, ele tem que ter fé, porque se a gente benzer, o que eu acredito, tá? E você tiver fé, o teu recebimento, a tua cura, a tua volta ao teu interior, a tudo, vai se dar de uma forma muito mais fácil, muito mais em comunhão com o benzedor. Então, não basta só nós crermos. Se a pessoa diz, eu vou lá me benzer, mas eu não acredito nisso, é melhor que não vá, porque a gente se conecta bem. O benzimento acontece quando há amor e fé de ambas as partes. Maravilha. Vocês vão me ver de vez em quando olhando para baixo, aqui para o lado, é porque eu estou acompanhando o roteiro aqui, tá, gente? Vamos então falar do momento propício do dia, né? Na escola existe a tradição de benzer sempre à luz do sol, né? E durante o dia, né? Até o pôr do sol. Então, eu queria que vocês comentassem isso também, sobre esse período do benzimento e por que não pode benzer alguém que está dormindo, né? Principalmente criança. Esses dois pontos que eu queria que vocês comentassem. Começar com a Clara. Você quer começar, Gabi? Desculpa. Tá bom. Perdão aí, tá? Vamos lá. Começar com a Clara. Eu vou responder, então, a primeira que você perguntou, João, sobre por que a gente benze à luz do dia, atualmente na nossa escola. Há muitas linhas de benzimento, e não há aquela certa ou errada, aquela mais adequada, mas a tradição que você segue.
Então, atualmente, na escola, a gente segue essa tradição de que a gente acompanha o caminho do sol, né? A gente benze enquanto o sol, esse astro, essa luz maior, ele se faz presente, né? Mas entre nós, há algumas benzedeiras e há outras tradições de benzedeiros que benzem a qualquer hora do dia ou da noite. E lindamente eu vi um benzedor tradicional chamado Sr. Raimundo Nonato. Ele é de Conceição do Mato Dentro, no interior de Minas Gerais. Foi dos estudos que a gente foi fazer. E aí ele fez essa linda colocação de que, da mesma forma que não há hora para nascer nem para morrer, também não há hora de benzer, né? E eu achei muito linda essa colocação dele, né? Mas atualmente a gente segue na escola essa linha. Yara, você? Só para complementar o que a Clara já trouxe, a gente tem aberto, né, na pandemia, essas exceções em função do benzimento à distância. Então, a gente tem realizado as práticas de benzimento à distância à noite, que é um horário em que a maior parte das benzedeiras podem se reunir para formar esse campo bendito, né, esse campo de oração. Então, só para trazer essa licença, né, que a gente tem adotado para esse período que a gente considera um período atípico e um período de exceção, um período de urgência. A gente vinha fazendo os benzimentos nas UBSs e em outros espaços públicos, numa frequência às vezes quinzenal, depois ela reduziu um pouco para 3 encontros por mês, e durante a pandemia a gente sentiu a necessidade de adotar as práticas semanais, né? Então, toda sexta-feira a gente se reúne para benzer, porque a gente entende que é um momento que realmente está pedindo que a gente possa estar presente e a serviço. Muito bem. Tem exceção, né, no caso de emergência. O que é considerado um caso de emergência? Yara, Posso responder? você pode... Um caso de emergência, no nosso grupo mesmo, de WhatsApp, às vezes chega pedidos de... vou dar um exemplo de um atendimento que eu já fiz nessas emergências, de um bebê recém-nascido que não conseguia dormir, que só chorava, e a gente não estava atendendo presencial, a mãe de resguardo recém-parida também não poderia ir ao nosso encontro, e aí a gente vai ao encontro dessa mãe e benze, como eu já fui durante 3 dias, benzer, né, mesmo na pandemia, porque isso, para mim, é uma emergência. Já benzi uma pessoa também passando mal, não na pandemia, mas no cemitério, pela perda, pelo aquele momento difícil. E o desespero dela era tão grande, e eu perguntei nesse dia, você aceita um benzimento? E foi muito bom. Então, para mim, esses são casos, eu dei exemplo de 2 casos de emergência. As irmãs podem complementar essa emergência. Na verdade, a minha pergunta inicial era a emergência em relação ao horário, mas você lembrou muito bem o caso da emergência no período da pandemia, que aí pode ser mais presencial, né? Muito bom. Mas, e do ponto de vista do horário, alguém teria como informar qual seria esses casos emergenciais fora do horário, já depois do pôr do sol? Eu acho Del, que... você pode falar? Ou Gabi? Posso. Obviamente, você ficou mais tempo, né, na escola, né, deve saber mais essas questões, né? Mas eu estou fazendo a roda aí. Quem quiser pode... Por favor. Eu já escutei que a questão do horário tinha muito a ver também com a presença, como se fosse na tradição, que durante o dia é o momento que Maria está na Terra, né? Então é como se fosse 6 da manhã às 6 da tarde, para algumas pessoas, eu já escutei isso. Mas, por exemplo, uma emergência fora desse horário.
Meu filho já acordou passando mal de noite, né, com uma febre do nada, vomitando. Eu falei, cara, eu vou benzer esse menino agora. Vou benzer ele agora. Meu primeiro movimento é benzer. Não, tá, não tem sol, é de noite, quase de madrugada. Para mim, isso é uma emergência. Para mim, isso é algo importante de ser feito naquele momento. Então, naquele momento, eu vou pegar meu galinho de arrudo, vou pegar minha tesoura, vou fazer meu rezo, cortar o mal, quebrando o que for, faço uma oração ali, às vezes um minutinho, palavras benditas. Eu sinto que isso é uma emergência. Dentro da minha visão, isso é uma emergência. Del, eu queria aproveitar que você... A gente pode até voltar também na emergência, se alguém quiser comentar. Mas eu queria aproveitar a sua deixa aí, que ela tem a ver com o próximo ponto aqui do nosso roteiro, que é o seguinte: as mães podem benzer ou interceder por seus filhos? Né? Até Eu que acho que idade? eu acho que não só podem, como devem. Eu sinto que tem uma força do rezo da mãe que é muito forte. Agora, eu acredito que sobre idade, eu acho que para sempre, sempre. Acho que tem uma autoridade materna de um lugar amoroso, de um lugar tranquilo, né? Existe uma autoridade materna em bem-querer, em grande parte, né? Esse ser humano. Maravilha. Como eu estou supondo que todas aqui são mães, eu queria que vocês comentassem todas sobre isso, as mães benzerem seus filhos, né? Gabi? Sim, eu concordo com a Del, eu sinto que tem essa conexão que é natural da mãe com a cria e que ela se estende aí pela vida inteira, eu acredito, os meus ainda são pequenos. Gabi, desculpa interromper, Gabi, o seu áudio está um pouco baixo, acho que você podia ver ou chegar mais próximo, Eu aumentei, estava um pouco senão baixo. vai perder a qualidade da sua fala, que sempre é muito boa. Melhorou? Melhorou. Eu acredito também, como a Del, nessa autoridade materna e que ela se estende pela vida. Na escola, a gente tem a prática, né, de considerar o pedido, né, da mãe, quando ela intercede por um filho, até os 12 anos. Depois dos 12 anos, quando a mãe leva, né, esse jovem, a gente pergunta, né, se o jovem tem interesse em receber, muito em linha do que a Yara trouxe, né, de que a pessoa precisa querer receber. Então, na nossa escola, a gente pratica que até os 12 anos a mãe intercede, né, pelo filho, ela escolhe esse momento de benzer o filho, e a partir dos 12 ela pode seguir rezando e benzendo e abençoando esse filho, mas é preciso confirmar a abertura, o desejo, né, desse serzinho de receber essa energia. E em relação a outra pergunta que você tinha feito e a gente ainda não respondeu sobre por que a gente não benze nem as crianças que estão dormindo, É verdade. é porque quando a gente está dormindo, a gente se desdobra e a nossa presença, como a Adele falou, que é um requisito, né, tanto da benzedeira quanto do benzido, essa presença, ela não está ali, ela está em outros planos. Então, a gente pode até rezar, e às vezes eu rezo pelos meus filhos quando eles estão dormindo, toco, ponho a mão, às vezes passo um incenso para defumar, mas eu sei que eu não estou acessando todo aquele ser, né, que ele está desdobrado. Então é por isso, é importante estar desperto, estar inteiro ali para poder receber a energia bendita. Maravilha. Yara, você benze seus filhos? Eu benzo meus filhos, meus netos, minha bisneta. Eu, às vezes, estou passando e vejo determinada situação, pelo menos que eu considere de emergência, e ali mentalmente eu faço um benzimento também, às vezes caminhando num corredor de hospital, indo fazer uma consulta, passo, principalmente na área Covid, não me importa quem está lá dentro, eu me ponho por segundos, para mim é suficiente, e eu mando esse benzimento, essa
gratidão ao universo e o que eu consigo retribuir nesse momento. Então, eu benzo meu carro, o carro das pessoas que convivem comigo, que me pedem. Minha mãe, ela benzia o alimento. Nós depois ficamos 12, né, na mesa, mais meu pai e minha mãe, todo mundo benzia o alimento antes. Então, e depois, uma coisa que eu não fazia, mas passei a fazer também, é benzer animais, benzer também o seu imóvel, benzer tudo, tudo, tudo. Filhos, então, netos, então, bisnetos, então, que a gente benze com a maior gratidão, a maior graça. Uhum. Maravilha, Yara. Você antecipou um dos outros pontos que a gente vai tratar aqui, que é justamente isso, benzer animais, objetos, né? Enfim. Mas eu queria ouvir a Clara. Clara, você benze seus filhos, seus netos? Meu filho já é meio grandinho, assim, mas ele pequeno, essas preocupações de mãe que a gente tem, né? Tal como a Gabi, eu rezava muito sobre ele, principalmente ele dormindo, porque ele falava à noite e era sonâmbulo. Então, eu lembro que ele estava assim, dormindo, aí eu sentava assim de frente, colocava assim as mãos e rezava sobre ele, né? Hoje não, porque ele já é mais adulto, né? Só se ele pede. Mas benzo, que outro dia minha mãe pediu para eu benzer, e ela está com problema de saúde, convalescendo há bastante tempo. E eu achei muito bonitinho, né? E lembrei agora que na minha casa, com essa fala de Yara aí, a gente tinha o hábito de benzer a casa, quando a gente se mudava, a casa nova, e os carros que a gente comprava, a gente benzia os carros também, né? Porque já que vai nos levar, é um meio de transporte, uma ferramenta, nesse sentido de proteção. E toda vez que eu saio da minha casa, que eu vou viajar, eu vou passar um final de semana, coisa fora, eu rezo a minha casa. Aí eu rezo em todas as direções, eu acendo um incenso, eu peço proteção, todas as coisas que ali estão são frutos do meu trabalho, ou da bondade das pessoas que me presentearam, e quem andar ali, que possa usufruir e deixar melhor do que encontrou. Então, isso eu sempre faço quando eu saio de casa. Yara, e é possível a benzedeira benzer a si própria? Eu me benzo. Inclusive, esta semana eu me benzi. Quando eu tenho oportunidade de estar com alguma irmã, eu peço o benzimento. Mas nesse tempo de pandemia, nós temos na escola o dia do autocuidado, onde participa somente as benzedeiras. E aí tem a benzedeira que conduz, tem a benzedeira que coloca os nomes, tem a benzedeira que prepara o altar, e todas as benzedeiras, nesse dia que é na primeira segunda-feira de cada mês, então a escola se preocupa com o nosso autocuidado, onde a gente tem a oportunidade de nos preparar para benzer o nosso irmão, o nosso próximo, e também para nos benzer. Gabi, você? Sim, eu sinto que existe, né, assim, essa forma da gente se benzer. A gente tem essa cultura, né, no Brasil, o sincretismo religioso no Brasil traz muito, né, dos nossos povos originários, assim, dos nossos amuletos, do sinal da cruz, mas, de fato, como a Yara disse, né, a gente na escola preconiza muito esse gesto do pedir e receber, né, do encontro, porque o rito, né, esse rito completo do benzimento, ele requer um encontro de duas almas, né, uma que pede e a outra que está ali sendo canal, né, de oferta, de doação. E a Maria, ela, né, trouxe esse ensinamento, essa sabedoria. Isso
isso nunca mais me deixou, né? Assim, isso ficou realmente assim ancorado dentro do meu coração, que quando a gente pede por um benzimento, a gente abre a porta para receber, a gente se coloca nessa posição, né, de humildade, e que essa abertura dessa porta é justamente a beleza, é como se é preciso uma taça vazia para ela ser preenchida, né? Então, quando a gente se abre nesse gesto de pedir um benzimento, de reconhecer que a gente precisa de alguém, né, de uma mão amiga, é nesse momento que acontece essa cura. Jesus dizia isso, né? Não fui eu que te curei, né? Foi a sua fé que te curou, foi a sua abertura para essa graça chegar. Então, eu acredito muito nisso, assim, e eu tenho exercitado muito isso, porque a nossa cultura também nos tornou muito autossuficientes, né? Muito autônomos, assim, a gente está sempre aprendendo a se virar, a não depender de ninguém. E há uma beleza muito grande quando a gente acessa essa humildade do pedir, porque a gente recebe. Quando a gente pede, a gente recebe. Mais do que a gente pede, com certeza. E quem dá Del, está recebendo também, é uma mesma energia. desculpa, Gabi. Del, Sim, sim. Eu me benzo, eu me abençoo, as minhas coisas, os meus recursos, a minha saúde, porque também acredito nesse espaço de que começa em mim, começa aqui, a partir de quem eu sou, do que eu estou dizendo a meu respeito, e é isso também, a magia da palavra, né? A força do que eu estou dizendo, o que eu estou falando a meu respeito, o que eu estou falando a respeito daquilo que eu tenho, e trazer para fazer esse ajuste, para que seja abençoado, para que seja cuidadoso, né? E começando em mim, eu me abençoo o meu dia. Então, levantou da cama, geralmente eu faço isso, levantei da minha cama, me abençoo o meu dia, que seja bom, que seja tranquilo, que seja como Deus, né, tiver também reservado para mim, mas que eu tenha força, ânimo, boa saúde. Porque também acreditando nesse lugar de que a boca também fala aquilo que o coração está cheio. Então, vou encher meu coração também desse bem dizer. maravilha. Claro, Oi, eu não costumo me benzer, não. Eu tenho muitos exercícios, muitas práticas de autocuidado comigo, né? No meu corpo físico, né? No meu corpo espiritual, no meu caminho, mas eu prefiro sempre me entregar para algum benzedor, para alguma benzedeira. E às vezes na escola, assim, quando estávamos juntas, né, presencialmente, eu gostava sempre de pedir para aquelas benzedeiras mais novas, sabe? Aí é igual quando eu vou ouvir história, eu chego, peço para ser benzida, aí fico paradinha assim, em perfeita confiança, assim, fecho os olhos. É algo tão automático, assim, sabe? E aí me entrego, sabe? E recebo aquela bênção daquele meu irmão, daquela minha irmã, daquele olhar sobre mim. bom. Eu ia justamente perguntar isso, Clara. Vocês, assim, pedem uma para a outra que benzam vocês, assim, faz essa solicitação, olha, me benza hoje, né? Costumam fazer isso? Sim, Gabi? Muito bem. Vamos então para o outro ponto, gente. Eu estava fazendo algumas junções aqui, porque a gente já está passando dos 40 minutos, né, que é o tempo mínimo, né, que a gente delimitou, e ainda tem um pouquinho de coisas aqui importantes para a gente tratar. E também no final a Gabi vai rodar um vídeo com um benzimento. E, então, vamos lá. Vamos naquele ponto que a Yara tocou, do benzimento, né, dos animais, das casas, dos carros, dos objetos, né? Eu acho que a Clara e a própria Yara já falou, mas então eu queria que a Del e a Gabi comentassem sobre isso, né? A comida, que também a Clara falou, a água. Del e Gabi, vocês poderiam acrescentar isso? Vocês gostariam de acrescentar
sobre o benzimento dos animais. E eu gostei muito desculpando interferir um pouco, né? Eu gostei muito dessa ideia do benzimento dos animais, né? Porque os animais, eles estão ali compondo uma energia com a gente dentro de casa, né? Os gatos, os cães e outros bichos que muita gente gosta de criar como animal doméstico, né? Então, eu achei interessante. E a casa também tem uma energia, e o carro nossas vidas estão ali dentro, né? Sendo conduzidas, né? Gostei muito disso. Mas, Gabi, fala um pouco sobre isso. Você costuma benzer também seus animais? Você tem animal de estimação, Gabi? Eu tenho um cachorro e já benzi cachorrinhos também que estavam ou lá na UBS, ou uma vizinha já me chamou um cachorro que foi atacado, um cachorrinho pequeno que foi atacado numa briga com outro cachorro grande, estava todo ensanguentado, muito assustado. Eu já peguei esse cachorrinho no colo e benzi, e é muito bonito benzer os animais, é uma energia muito amorosa, muito pura. E tudo, assim, para complementar, e acho que foi dito bastante, assim, mas tudo que vibra, né? Tudo que se materializa de alguma forma pode ser benzido, tudo que tem vibração pode ser benzido. A água pode ser benzida, essa água, né, numa jarra, onde a gente pode pôr uma erva, um cristal, a luz do sol, uma imposição de mãos, a gente pode imantar a água, recebe as vibrações de uma maneira muito pura também. Então, a gente pode fazer, às vezes, um remédio benzendo uma água. E a gente costuma fazer isso no nosso rito presencial e também nos nossos encontros à distância, de cada uma de nós ter a sua água para poder receber as vibrações do trabalho. Então, tudo pode receber benzimento, energia bendita. Maravilha. Del, você tem animal de estimação? Eu já benzeu de outros tipos? Nossa, tem mais bicho que gente aqui em casa, né? Tem 4 cachorros, 3 gatos. Sim, já. E tem uma história de um cachorrinho aqui de casa que tinha ficado cego e voltou a enxergar depois que uma amiga nossa que mora aqui também deu umas benzidas nele, umas rezadas, assim, foi do nada. A gente já tava Ele amanheceu, não sei exatamente o que aconteceu, de manhã, perto do horário do almoço, a gente viu que ele tava com o olhinho azul, igual quando perde a visão. E aí marquei a consulta na veterinária no outro dia. Aí essa minha amiga ficou rezando ele, jogou uma aguinha rezada e tal. No outro dia ele estava com o olhinho restabelecido. Foi na veterinária e estava tudo bem. Não, esse cachorro não tá cego, isso aqui aconteceu com ele, não, tá tudo bem. Então, sim, benzer a água, benzer a comida, né? É um hábito que a gente deveria ter mais atenção. Quando a gente vai comer, às vezes eu também me percebo nesse lugar, volta, abençoa, agradece o alimento. Né, abençoa todas as mãos que esse alimento passou para que ele pudesse estar ali no meu prato, na minha mesa. É uma coisa, às vezes, a gente pensa, meu Deus, não, é bem simples, de boa, muito obrigada, gratidão, né? E abençoar o que você vai colocar para dentro do seu corpo. É importante. Muito bom. Yara, quais instrumentos que você usa para o seu benzimento, Yara? Olha, eu tenho um terço que eu utilizo muito para o meu benzimento. Eu utilizo as ervas, mas às vezes eu pego a erva, mas acabo benzendo com as minhas mãos, porque eu sei a energia que ela tem. E aí, quando as irmãs estavam falando aí do benzer, o que tem vida, o que tem energia, eu benzo também para fogo, para não atingir. Geralmente a gente vai em casa em fazenda ou chácara de amigos e precisa ser benzido também do fogo, ser benzido pela presença de cobra naquele espaço. E você utiliza o benzimento também para afastar as cobras, para afastar os ventos muito fortes. Não é você se livrar da natureza, da forma como ela vem, mas você usar a energia do benzimento para que aquela energia venha sob controle. Então, o benzimento, ele vai além às vezes, eu utilizo 2 maracas que eu tenho, mas eu utilizo, na maioria das vezes, as minhas próprias mãos. Bom,
Del, gente, agora eu estou meio aleatório aqui, assim. Viu? Eu? Então, Amarelhado, assim, né? Só para... Quais que eu você usa para benzer? Eu gosto de benzer com ervas, eu gosto de benzer com cachimbo, com as mãos, como a Yara falou também, eu acredito muito. Mas esses últimos dias eu também tenho benzido com uma tesoura. Tesoura, já peguei também um barbante. Eu vou sentindo, assim, também desses aprendizados, cortar o mal, né, do desfazer maldição mesmo, e até aquilo que a gente fala da gente mesmo, né? Então, isso foi uma novidade recente, a questão da tesoura e do barbante. E que eu também estou aprendendo com essa história que está chegando aí desses elementos. Então, eu sinto que é muito intuitivo, mas uma coisa que sempre tem, independente se eu vou utilizar as mãos, uma erva, é um copo com água. Isso, um copo com água. Gosto de acender uma velinha do lado, um copo com água e sentir o que que é para aquele momento, assim. Então acaba sendo bem intuitivo. Maravilha, você falou do barbante, eu lembrei que meu avô benzia também com barbante. E no final, dependendo da pessoa, ele queimava o barbante e a pessoa cheirava o barbante. Era interessante isso. Mas vamos lá, Gabi. O que Eu você usa para benzer? costumo usar as ervas também, geralmente uso ervas, como a Del falou, sigo intuição, também uso incenso em alguns momentos, o incenso de carvão vegetal, o carvão atrai para ele, né, todo tipo de densidade, de energia densa, e o fogo, quando a gente queima, né, e vai queimando esse incenso, é um elemento altamente transmutador. Ou uma vela acesa quando a gente está fazendo os benzimentos à distância, algum objeto também sagrado. Tem um terço de Nossa Senhora Aparecida que era da minha avó, que ele me acompanha. Eu acho que tem alguns objetos e tem sempre as mãos, o coração e uma boa palavra. Muito bom. Clara? Eu uso sempre as plantas, e das plantas eu apresento a planta para a pessoa e uso principalmente o cheiro daquela planta, né? Quando a gente sente aquele cheiro, parece que ele entra assim no cérebro da gente e a gente fica inundado por aquele cheiro, né? As palavras e as mãos. Mas já benzi também com perfumes, né? Que era a água e aquele cheiro assim emanando. Já benzi com água também. Já benzi com terra, né? Usando a terra para poder passar nas pessoas. Eu lembro que minha mãe molhava a terra assim e passava, fazia uns desenhos, cruz, algumas coisas com terra. Agora você falou, todos vocês falaram da ervas, mas, claro, quais são as ervas? Claro. Bom, qualquer planta, minha memória mais profunda, eu lembro que a minha bisavó pegava as ervas daninhas, né? Ela, a que tivesse à disposição dela, ela pegava e usava. Lá na Unidade Básica de Saúde da Asa Norte, a gente tem uma mandala que é uma mandala medicinal, que a gente tem várias dessas plantas que são usadas para temperos, são usadas para perfumes, né? São usadas para higiene, então alecrim, lavanda, a princípio qualquer planta, né? E tem umas que são assim, as genéricas, né? Então, alecrim, lavanda, arruda, boldo, mirra, manga, folha de manga verde, espada de São Jorge, lança de Ogum, aí vai. Aí vai muito da leitura, da conexão que você estabelece, né? Às vezes você está benzendo alguém e alguém comenta alguma coisa e você lembra de determinada planta, ela está ali à sua disposição e aí você usa. Né? Maravilha. Gabi, qual a sua erva preferida? Arruda. Arruda é a minha erva preferida para benzer, para esse uso ritualístico. E eu acho que o cheiro da arruda, como a Clara, uso qualquer galinho verde, mas eu gosto muito de poder trazer
o cheiro, né, a essência da erva para a pessoa que está sendo benzida. E a arruda é uma presença inconfundível. Eu tenho também gostado muito ficado muito amiga da erva de Santa Maria, que também tem uma essência bem específica. Ela me acompanhou quando eu tive Covid, todo dia eu tomei chazinho de erva de Santa Maria, mastruz, né? Ou mentruz, tem alguns nomes para ela. E é uma erva muito boa também para rezar. Yara, qual a sua erva preferida? Eu até, quando a Gabi falou agora, eu mostrei, né, que é a erva de Santa Maria ou mastruz, né, porque com essa erva daqui eu benzo bebezinho, criança, idoso, eu benzo uma pessoa com câncer, com uma doença degenerativa, eu posso benzer com esse daqui. Então, para mim, é uma planta bem genérica e bem aberta. E eu trouxe também aqui, tá? Quebra-demanda, que, como o próprio nome já diz, né, é uma erva, vamos dizer, é uma erva que a gente diz que é uma erva de Ogum, e que a gente não vai benzer um bebezinho, não vai benzer uma pessoa que esteja convalescendo com esta erva aqui. Desculpa, eu não escutei o nome dela. Qual é o nome dessa erva? Eu a conheço como quebra-demanda. Quebra-demanda. Ah, interessante. O nome é poderoso, hein? Del, qual a sua erva preferida? Ah, e você pode usá-la como incenso ou como banho do pescoço para baixo. Ah, que bacana. Muito bom, maravilha, Yara. Del, e a sua erva preferida? Você já falou não, né? Acho que não. Não, ainda não. Também tô no coro da arruda e gosto muito da arruda, acho a arruda maravilhosa. Ela é maravilhosa. Gosto muito do alecrim também, que aqui em casa tem um pezinho de alecrim. Então eu uso muito alecrim também. Em alguns casos eu também me identifico muito com a espada de São Jorge. Gostei que a Yara trouxe a quebra-demanda que tem aqui também. Eu já nunca benzi com ela, mas agora já tô de olho. Clara, você falou da sua erva preferida? Você mencionou algumas, né? Você não falou da sua... A minha preferida é alecrim. Ah, que maravilha. Alecrim até na água sanitária aqui de casa tem alecrim, na cozinha, no chá, na panela. O alecrim eu acho maravilhoso. E o alecrim, ele era conhecido na antiguidade, dizia-se que o alecrim ele só nascia na casa da pessoa justa. E amo lavanda também, esse tempo de frio, a lavanda, sim. E a mirra, a falsa mirra. A falsa mirra ela tem um cheiro maravilhoso, né? Que é um dos presentes que o menino Jesus recebeu de presente dos Reis Magos. Mas o alecrim, para mim, é imbatível. Muito bom. Quais os tipos de benzimento? Vamos começar com esse penúltimo ponto aqui do nosso roteiro. Vamos falar dos tipos de benzimento, né? Quebranto, espiela caída, peito aberto, arcada, a arca caída, desculpa, mal olhado, enfim, carne quebrada. Quem quer começar aí para falar aí, e as outras vão complementando, quais são esses tipos? Você quer começar, Gabi? Eu vou falar de alguns que são os que eu mais tenho intimidade para benzer, que é quebranto, né, e mal olhado. A gente, boa parte, né, das pessoas, quando a gente faz esse atendimento, né, lá no presencial ou mesmo à distância, mas quando a gente faz esse atendimento, né, benzedeira e benzido, há muita queixa em relação a mal olhado, algum tipo de demanda, algum tipo de energia que ficou ali, né, assim, vulnerável. E existem, né, algumas rezas, inclusive algumas ervas, né, como muitas dessas que a gente citou, a quebra-demanda, a espada de São Jorge, a arruda, que às vezes a gente sente, né, às vezes no campo a gente sente de fato uma interferência, uma energia que requer um corte, né, a Adel falou da tesoura, eu já usei faca também,
O cobreiro, eu quando rezo o cobreiro, eu também uso a faca para cortar. A reza, né, do cobreiro fala, né, corta a cabeça, corta o rabo, então eu vou usando a faca para cortar mesmo, né, o cobreiro. E aí vou deixar as outras para os meninos falarem também. Ventre virado, espinhela caída. Yara, Gabi falou que ela tem mais afinidade, né? Tem mais intimidade. Você também tem, assim, o seu tipo de benzimento preferido, que você se vê melhor, né? Com mais resultados, vamos dizer assim, né? Sinceramente, como eu não tenho nenhum benzimento assim preferido, quando alguém me pergunta, você benze de determinada doença ou ferida ou machucado, me vem a intuição que eu benzo sim. E eu benzo. E tenho resultados assim muito muito bons assim no geral, porque o que eu acredito de tudo que a gente aprende nesse caminho, você precisa se conectar com aquela energia, com a pessoa que está ali à sua frente, e você não precisa, eu não preciso usar determinadas palavras decoradas, e sim o que aprendi com a minha mãe, aprendi nessa caminhada, as orações, e dentro dessas orações o pedido de cura, e também se a pessoa tem o merecimento daquela cura, que não basta só eu me conectar, eu pedir, eu estar benzendo, eu estar usando alguns instrumentos, se não tem o merecimento. E é uma coisa que a gente, quando vai benzer, a gente precisa estar colocando para o benzido, que eu te benzo, eu te curo, dentro do seu merecimento, dentro do que Deus Pai, eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida, e dentro do que você acredita também no teu merecimento. Mas, para mim, eu não tenho dificuldade para benzer e não tenho nenhum benzimento assim preferido. Assim, eu não tenho, assim, algo específico, assim, eu vou sentindo, mas eu já estou mais atenta a algumas coisas, né? Também, igual eu falei, eu sou a caçula, cheguei agora, estou aprendendo com todas as irmãs, eu também estou me ligando em algumas coisas, né? Então, já tinha muito, desde que meu filho nasceu, muito essa coisa de benzer, e às vezes procurava uma reza específica. Mas uma coisa, assim, que eu percebo é muito essa força da fé, da presença, do pedido, sabe? A força do pedido, essa força sincera mesmo de pedir. Eu estava brincando esses dias que as pessoas estão. Eu estava falando aqui em casa, eu moro com outras pessoas, falando, gente, vocês estão tudo com quebranto, não é possível. Vamos fazer aqui um rezo coletivo para a gente se benzer, pelo amor de Deus, esse povo está com quebranto, todo mundo meio assim. Eu falei, vocês estão dormindo de olho aberto? Deve estar, vocês estão todos com quebranto. Então eu sinto muito nessa força, dessa fé aplicada mesmo nessa ação. Eu vou falar aqui uma coisa que tem a ver com essa fala. Enquanto a gente estava conversando e escutando vocês, eu fiz um versinho bem pequenininho. Eu acredito no benzer, nessa ciência antiga do abençoar e bendizer. Independente da tristeza e do padecer, uma reza bem feita tudo pode resolver. Que lindo, Del. E só para, talvez eu não tenha deixado claro, mas não é que eu tenha também uma reza preferida, um benzimento preferido, quando eu falo sobre ter mais intimidade, somos todas aprendizes, né? A gente está numa escola muito mais aprendendo do que ensinando sempre, e é mais porque são os benzimentos que eu pude fazer até aqui nesses últimos anos, né? São os que eu mais fiz.
mas não significa que eu tenha preferência, ou que aqui só se benze quebranto, né? Aqui benze tudo aquilo que chegar, e a intuição sempre será o livro, né, da benzedeira, é a intuição, a sua conexão, a sua intuição. Eu acho que a resposta de vocês foram todas muito boas, mas eu vou confessar que eu elaborei um pouco também mal para as outras a pergunta, né? Porque a gente estava tratando exatamente de quais são os tipos de benzimento. Mas eu gostei dessa coisa da intimidade, né? Que não é que seja preferido, mas é que a gente supôs isso, né? Mas vamos lá, claro, para a gente finalizar. Bom, as bênçãos que eu mais sou solicitada, tal como a Gabi aí está lembrando, né, são bênçãos de saúde, não só saúde física, saúde em todos os níveis, né? Saúde emocional, saúde financeira, saúde nas suas relações, né? Como esse estado pleno, né? De prosperidade, de paz profunda e de confiança na vida, uma coisa muito urgente nesses tempos, a gente confiar na força da vida. Ok? Eu vou fazer uma consulta para vocês, para a gente finalizar. Eu acho que cada uma de vocês, aí nas falas, né, se não cada uma, mas pelo menos uma boa parte, mencionou o benzimento online, né, o benzimento à distância, inclusive o próprio encontro de vocês, da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília, que está acontecendo virtualmente, né? Então, a pergunta que eu faço é, a gente está contemplada essa explicação de como que ocorre, né, essa prática do benzimento à distância, online, ou vocês acham que seria o caso de acrescentar mais sobre isso? A única coisa que eu acrescentaria é que algumas pessoas questionam, né? Esses dias alguém comentou num dos posts da escola, já tem um tempo, nunca ouvi falar essa coisa de benzimento à distância. Na minha época não era assim, né? A benzedeira ia e benzia. Então, as pessoas perguntam, mas será que funciona? Será que presencialmente não é mais eficaz? Será que chega, né, a energia? E o que a gente tem experimentado, João, é que, às vezes, a nossa presença, a nossa conexão, quando a gente forma essa roda do virtual, ela é tão bonita, a gente forma um campo de tanto amor que chega tão ou mais. E a gente tem ouvido relatos, né, das pessoas que pedem o benzimento, se conectam com o horário da nossa roda à distância, sem ouvir nada, sem ver nada, só nesse estado mesmo de confiança e de fé e de abertura para receber. E as nossas experiências, né, as vivências têm sido muito bonitas. Então, o benzimento, a Maria costuma dizer, é uma energia que não conhece o limite do tempo e do espaço. É uma energia bendita, ela chega aonde ela tem que chegar. Assim como a energia maldita, né? Quando a gente fala mal de alguém, aquilo chega na mesma hora, igual o e-mail, quando faz plim, chegou a mensagem, né, do WhatsApp. Chega. Então, é por isso que a gente tem que cuidar muito também, né? A gente tem que ser muito vigilante, porque não é só quando a gente está dentro do templo do benzimento, né, do encontro do benzimento, que a gente está benzendo o tempo inteiro, né, assim, a todo instante. Então, só para complementar. Legal. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa a respeito desse ponto? Eu quero, João. Yara. Dentro do benzimento, inclusive está aí no roteiro, eu não me sinto com propriedade para falar da costura, do osso quebrado, da carne machucada, que é feito um benzimento com a costura, com um pano, um paninho, com uma agulha. Se alguma das irmãs tiver propriedade para falar, eu estou ainda na caminhada para a costura. Então, quiser acrescentar sobre o ponto que ela levantou, das formas de benzimento, e já finalizar com o comentário sobre o benzimento online também. Já junto as duas coisas. Vocês duas querem comentar? Clara?
Eu posso, João, porque o que a gente chama de costura é quando alguém necessita ou está com alguma questão no seu corpo físico, de ligamento, de osso, né? Então, a gente repete, a gente tem um paninho de algodão e uma agulha com a linha de algodão, a gente repete uma reza, né? E a gente tem uma colinha, tudo muito organizado. A gente tem uma colinha plastificada assim, que aí eu vou rezando e a pessoa que está sendo benzida vai respondendo. Então, a gente vai fazendo aquele gesto na agulha, na linha e no tecido, e a pessoa vai respondendo, né? Que é o que a gente chama de benzimento de costura. É um benzimento tradicional também, muito conhecido. Muito bom. Então, estamos encerrando, né, a nossa roda de conversa Benze que Passa, hoje com o tema, deixa eu procurar aqui também a minha colinha, que é benzimentos e rezas. Eu estou aqui com a Gabi, com a Del, com a Yara e com a Clara. Então, finalizando, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, dessem um tchau para todo mundo aí, e depois a gente vai para o vídeo. Vamos começar com a Yara, que está aqui do meu lado, pelo menos na minha organização aqui. Ó. Fazer o sentido anti-horário aqui. É só gratidão mesmo, de verdade, à Escola de Almas Benzedeiras de Brasília, a Maria por ser a nossa guardiã da escola e por ser uma condutora impecável, a você, ao programa, minhas irmãs que estão aqui comigo hoje e as irmãs que vão nos assistir depois. Só gratidão, 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 gratidão. Del. Maria. Eu agradeço por essa oportunidade. Eu sinto que esses movimentos, ele tem uma importância muito grande da gente manter viva, atuante a essas tradições, esses conhecimentos, a nossa ancestralidade, né? Então tem uma força muito grande. Eu me sinto muito honrada de estar fazendo parte dessa história de alguma forma, desse compartilhar de saberes e de aprender com essas irmãs maravilhosas. É uma honra muito grande. Eu agradeço muito pela oportunidade. Claro. Muito bom estar com você, João, e com os seus ouvintes, falando desse ofício tradicional, né, que está sendo revisto, resgatado, e a gente deseja que esteja ao alcance de todas as pessoas também, e convidar as pessoas para visitar as nossas páginas sociais, o Facebook, o Instagram. Toda sexta-feira a gente lança um benzimento virtual através de um formulário, né? E aí as pessoas mandam o seu nome e a gente faz a nossa meditação e benze essas pessoas à distância. Ok? Claro, Obrigada. uma curiosidade, o ar é de Ana? É Diana, Ana Clara. Bonito. Gabi? Também agradecer, sempre muito grata. Esse campo do benzimento sempre me deixa essa sensação de que até quando a gente acha que está doando alguma coisa, a gente está mais recebendo. Então, a minha participação aqui com as irmãs e com você é sempre esse sentimento de aprender com a experiência uma da outra, de poder trocar. E você nessa posição, né, tão generosa de nos ajudar a localizar e a nomear esses saberes que são difusos, né, que estão aí nas nossas memórias mais antigas. Então, agradecer à escola, Maria Bezerra, a essas presenças visíveis e invisíveis que nos ancoram e nos guiam, e compartilhar com vocês esse vídeo da nossa amada Ana Clara, oferecendo para os ouvintes e para todas nós uma bênção, um benzimento. Eu sou Ana Clara, filha de Maria Vani, neta de Ana e de Clara, bisneta de Maria da Conceição, Carolina, Alexandrina
e Maria da Piedade, parteira e benzedeira. Esse aqui é o Jasmim Manga. Eu vou pedir permissão aos seus ancestrais e aos meus ancestrais para te dar uma bênção de paz. Com a permissão, eu te abençoo com a paz mais profunda que há nessa vida. Que você tenha paz em todas as suas relações, que você tenha paz com você mesmo, com seus amores, com seus amados, na sua família, na sua vizinhança, nos seus negócios, na sua casa, em todas as suas relações. E que tudo aquilo que não for paz, que se afaste de você, que vá para as ondas do mar mais sagrado e lá se equilibre e que não faça mal a nada e nem a ninguém. Assim desejamos e assim é. Axé.